Todo mundo sabe que uma rocha gigante vinda do espaço atingiu o planeta há milhões de anos e exterminou os dinossauros. Agora, com tecnologia avançada, os pesquisadores conseguiram montar uma nova linha do tempo, mostrando o que realmente aconteceu. Não só isso, eles acham que sabem de onde veio o asteroide gigante. A Terra é o alvo de outra enorme rocha espacial e seremos capazes de sobreviver? Você ficará surpreso, provavelmente chocado, com o que os astrônomos da NASA descobriram recentemente. Então agora prepare-se para vivenciar o desastre que quase destruiu completamente a vida na Terra. O impacto do asteroide gigante em águas rasas do Golfo do México há 65 milhões de anos atrás já era ruim o suficiente. Mas então ocorreu uma amálgama de desastres adicionais. Pedras caíram do céu, incêndios florestais, inflamaram-se, tsunamis inundaram costas distantes. Os pesquisadores descobriram que o primeiro dia do Cenozoico foi salpicado de cataclismo e lançou um novo registro desse dia de caos. Sua linha do tempo foi desenvolvida usando fotografia de alta resolução microscópica, tomografia computadorizada, imagens e medições magnéticas de centenas de metros de rocha sedimentar recentemente recuperada, de Chicxulub, uma das maiores crateras de impacto da Terra. E tudo começou. Imagine que você estivesse em algum lugar da América do Norte, há cerca de 65 milhões de anos, quando os dinossauros governavam a Terra, e você estava olhando para o céu noturno. Você provavelmente teria visto o que parecia ser uma estrela brilhante brilhando à distância, mas se você observasse essa luz peculiar por uma ou 2 horas, o objeto pareceria crescer. Um brilho mais quase se move. O que você veria não é uma estrela, mas um enorme asteroide em algum lugar entre 11 e 80 km de largura, em rota de interceptação direta com a Terra, em 72.420 km por hora. Horas depois, o asteroide atravessa a atmosfera da Terra, indo direto para onde é a península de Yucatán hoje. Com impactos dessa velocidade, a atmosfera da Terra age como água. Rochas espaciais menores, chamadas de meteoros, atingem a atmosfera como seixos jogados em um lago e desacelera rapidamente em grandes altitudes, queimando com a ficção da atmosfera. Enquanto alguns pedaços maiores de rocha sobrevivem e caem na Terra, os asteroides de Chicxulub, do tamanho de uma montanha, atinge a nossa atmosfera como se fosse uma pedra atirada em uma poça. Ele manteve sua velocidade e mergulhou através de 60 milhas de atmosfera em apenas 3 segundos. O asteroide grita sobre a América Central, emitindo a mãe de todos os estrondos sônicos que quebraria os tímpanos em todos os continentes. Os dinossauros provavelmente estavam aterrorizados e correndo em todas as direções sem ter ideia do que estava prestes a acontecer, mas se algum animal estivesse por perto o suficiente para ver o asteroide, eles foram instantaneamente vaporizados em poucos minutos. Na verdade, com exceção das tartarugas marinhas e dos crocodilos, nenhum animal quadrúpede com peso superior a 25 kg sobreviveria. A rocha espacial do tamanho de uma montanha cai tão rapidamente que o próprio ar não consegue escapar. Sob compressão intensa, o ar aquece a milhares de graus quase instantaneamente. Antes mesmo de o asteroide atingir o ar comprimido, superaquecido vaporiza grande parte da superfície rasa do mar que cobre Yucatán. 3 segundos depois, a rocha mergulha no que sobrou e bate na rocha. Nesse momento, ocorre uma reação em cadeia de eventos. O impacto do asteroide exerce tanta pressão sobre a Terra que o solo e as rochas fluem como fluidos. O movimento ascendente e descendente da Terra é como um duplo respingo de alguém fazendo uma bala de canhão em uma piscina. O inicial em todas as direções é seguido por um respingo vertical retardado quando a cavidade criada pelo asteroide ricocheteia na superfície. A primeira parede da Terra arrancada no momento do impacto tem mais de 32 km.
O buraco de impacto quase rompe o manto da Terra e quando a cavidade ricocheteia para formar o respingo vertical atrasado, a Terra sobe a mais de 1.600 km por hora, a alturas mais altas que o Monte Everest. Em poucos minutos, esta montanha de detritos desmorona quase inteiramente em uma série de escombros secundários, explosões deixando para trás um monte menor chamado Anel de Pico de Cratera. No mesmo momento em que o asteroide atinge o Catan e aplica a sua pressão sobre a rocha, converte a energia cinética de uma rocha de 7,5 bilhões de toneladas viajando a 16 km por segundo. O impactador Chicxulub fornece aproximadamente 1 septilhão e 300 sextilhões de quilojoules de energia, mais energia do que 1 bilhão de energia atômica da bomba de Hiroshima. A energia cinética transferida pelo asteroide para o solo e a rocha e ar excita as moléculas. A temperatura muito mais quente que a superfície do Sol, o calor arranca elétrons dos átomos ionizando o ar em uma bola de fogo de plasma em expansão, mais de 10.000 graus turboalimentados com rocha vaporizada que é explodida em velocidade hipersônica. O ar aquecido e em rápida expansão é a conversão quase instantânea da Terra em gás combinada com a própria onda de choque de impacto forma uma enorme onda de pressão que se expande para fora em mais de 1.600 km por hora. Se esse asteroide atingisse o mesmo local hoje, a onda de choque vaporizava você no Texas, ensurdeceria você em Nova York, estouraria janelas de vidro em Buenos Aires. O impactador Chicxulub toca a Terra como um sino. Ondas nas costas terrestres irradiam para longe da zona de impacto a 4 km por segundo. Essas ondas estão provocando terremotos que provocam deslizamento de terras em todos os continentes. Se você estivesse do outro lado do mundo, sentiria o tremor do chão por 30 minutos. Após o impacto de tsunamis tão altos quanto arranha-céus, o primeiro deles atingiu a costa do Golfo em 1 hora. Ondas que variam de 600 pés até talvez 1.000 pés atingem o que é hoje México e o sul dos Estados Unidos e inundam dezenas de quilômetros para o interior. As ondas revertem temporariamente o fluxo dos rios, subindo pelos leitos dos rios como ondas de 9 metros de altura. Tsunamis atingem a costa leste dos Estados Unidos e 6 horas após o impacto atingem o máximo em paredes de água de 600 pés de altura que atingem a Europa, a África e o Mediterrâneo. Dentro de 15 horas após o impacto, as ondas chegam a todas as costas do planeta. Dependendo da topografia local, o oceano varre tudo em seu caminho e o suga de volta para o mar quando as águas finalmente recuarem. Já parece um Armagedon, mas ainda mais desastres estão a caminho. Quando a grande rocha atinge seu respingo, é responsável por 25 bilhões de toneladas de terra que ela lança em trajetórias balísticas, algumas em velocidade que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas saíram da atração gravitacional da Terra para orbitar o Sol, e algumas delas, esse material provavelmente chegou à Lua, mas a maioria dos detritos ejetados retornaram à Terra em 1 hora. Esses pedaços semelhantes a vidro, chamados de tectites, alguns tão grandes quanto um ônibus, mas a maioria do tamanho de bolinhas de gude, atingem a Terra a velocidades que variam de 160 a 320 km por hora. Independente de onde estivessem os dinossauros restantes na Terra, eles foram atingidos por este fogo, chuva de granizo, mas essas balas de vidro não precisariam atingir os dinossauros para serem fatais. À medida que esses tectitos caem,
seu atrito com a atmosfera emite radiação térmica suficiente para provocar incêndios em todo o planeta. Segundo algumas estimativas, o calor combinado das brasas que retornam e aquecem o planeta é o equivalente de um forno pronto para grelhar. A maioria das árvores do mundo queima, e talvez seja por isso que as únicas espécies de aves que sobrevivem ao impacto são aquelas que se aninham no chão. Aos poucos, os animais terrestres de maior porte que conseguiram evitar a extinção, quase todos têm algum meio de escapar do aquecer. Eles podiam cavar como pequenos mamíferos, cobras e lagartos, ou escapar para a água, como crocodilos e tartarugas. Mesmo que os pobres dinossauros estivessem do outro lado do mundo, eles precisariam encontrar proteção contra a explosão de calor inicial. Num último golpe de terrível sorte para os dinossauros, Chicxulub atinge uma área rica em petróleo e enxofre. O impacto ejeta 100 bilhões de toneladas de enxofre vaporizado e 30 mil quatrilhões de galões de água. Na atmosfera, que então se condensa em enormes nuvens de tempestade e cai com torrentes de chuva ácida que acidificam os oceanos. Nas latitudes mais altas, as tempestades de neve em todo o continente depositam dezenas de metros de neve por dia. Mas o dilúvio global não dura muito, porque além da água, Chicxulub vaporiza e ejeta explosivamente petróleo equivalente a 150 estádios de futebol do leito rochoso de Yucatán. Este óleo condensa-se na estratosfera como uma camada negra de fuligem que cobre a Terra como uma camada de tinta preta. Ao contrário do enxofre e da fumaça dos incêndios florestais, o carbono circula bem acima da camada de nuvens, impedindo que chova novamente, e isso se torna outro grande problema. A camada de fuligem permanece na atmosfera, reduzindo a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra em 90% durante pelo menos 2 a 3 anos. O calor inicial semelhante ao de um forno provocado pelo retorno dos tectitos é seguido por um calor profundo e congelamento duradouro. As tempestades globais caem em média quase 50 graus. Os únicos lugares na Terra que podem evitar este congelamento profundo são Madagascar, Índia e Indonésia, que eram ilhas tropicais nessa época. No frio global, a evaporação quase cessa, reduzindo as chuvas em 80%. Quase todos os lugares do planeta fora dessas ilhas tropicais transformaram-se em deserto. De veio essa rocha gigante e a outra vindo em nossa direção? Pesquisadores usando um supercomputador estudaram a evolução dos asteroides usando dados de asteroides conhecidos. A equipe de 2 membros sugeriu que o asteroide Chicxulub, provavelmente originado da nuvem de Oort, uma esfera de detritos na borda do sistema solar, poderia ter sido um cometa muito maior que foi empurrado para fora do curso pela força gravitacional de Júpiter. Campo e enviado para perto do Sol, onde se quebrou em vários pedaços. Esses fragmentos podem cruzar a órbita da Terra e atingir o planeta uma vez a cada 200 a 730 milhões de anos. A julgar por esse estudo, não é uma questão de podermos ser atingidos por outra rocha gigante do espaço sideral, mas quando, no sábado 11 de dezembro de 2021, a NASA revelou que um asteroide de 330 metros de comprimento chamado 4660 Nereus passou pela Terra a cerca de 3,8 milhões de quilômetros, 6,5 milhões por segundo. Embora você possa não achar que isso está muito próximo, qualquer ligeiro desvio em sua órbita poderia colocá-lo em rota direta conosco e colidir com a Terra no futuro. Os astrônomos estão rastreando esta rocha potencialmente perigosa e dizem que ela entrará a 1,1 milhão de quilômetros da Terra no Dia dos Namorados em 2060. Compre suas flores e faça as propostas com antecedência, por precaução.
Tenha em mente que o asteroide que causou a explosão na Rússia em 2013 foi apenas 20 metros de tamanho. O ruim é que não temos nenhuma maneira conhecida de defender a Terra de um gigante. No entanto, a missão DART da NASA, ou teste de redirecionamento duplo de asteroide, tentará ver se um espaçonato puder navegar até um asteroide alvo e colidir intencionalmente com ele, causando um impacto cinético que poderia empurrar o asteroide para fora da rota de colisão com a Terra. O alvo do DART é Dimorphos, uma pequena lua de asteroide que orbita um asteroide maior chamado Didymos. A espaçonave está prevista para chegar no final de setembro de 2022, quando o sistema Didymos tiver 11 milhões de quilômetros. No entanto, estima-se que a colisão estará a velocidade da pequena Lua em uma fração de 1%. Parar um asteroide de 10 km de largura ou maior que se aproxima do planeta a mais de 72 mil km por segundo levará muito mais do que o impacto de uma pequena espaçonave talvez. Talvez o mundo precisaria experimentar armas nucleares como no filme Armagedon. Talvez você tenha uma ideia de como poderíamos impedir um asteroide que acaba com o mundo e você se tornará famoso. Deixe-nos saber o que você pensa e fique ligado aqui para mais novidades interessantes acontecendo em nosso universo.